Hoje, às 18h30, o Fluminense enfrenta o Bangu no Maracanã pela última rodada da Taça Guanabara. Rodada essa que vai definir quem são os 4 semifinalistas do Campeonato Carioca. Para muitos, inclusive alguns torcedores nossos, né, eu mesmo, o Fluminense já teve praticamente eliminado do Campeonato Carioca, onde a gente só tinha conseguido ganhar da Portuguesa. Enfrentou vários times pequenos e não conseguia produzir nada. Mas nas últimas 3 rodadas, o Fluminense ganha do Vasco bem, joga bem contra o Flamengo e empata, ganha bem do Nova Iguaçu, os resultados acontecem a nosso favor e a gente vai de um time praticamente eliminado para um time hoje com muitas chances de conseguir essa classificação para a semifinal. E passando para a semifinal, a gente rasga toda a Taça Guanabara praticamente e disputa o 34º Campeonato Carioca do Fluminense. A gente vai ter que, junto com o nosso jogo, avaliar outros jogos também, mas tudo isso a gente vai fazer logo após a vinheta nesse pré-jogo, que eu espero que seja um pré-jogo de classificação. Vamos rodar a vinheta. Antes de começar a falar da tabela do Campeonato Carioca, eu vou pedir pra você, por favor, se inscreve no canal, deixa o like. Se você for inscrito, deixar o like. O Fluminense hoje goleia o Bangu, tá bom? Mas sério mesmo, deixa essa moral aí que ajuda muito a gente nesse começo de canal, né? Estamos com 1 mês e meio de canal e obrigado aos 7.500 inscritos, rumo a 8.000 inscritos graças a vocês, tá bom? Vamos lá falar de tabela, né? Ontem a gente já teve jogo, o Flamengo goleou o Maricá de 5-0 e o Volta Redonda perdeu pro Boa Vista de 2-0. Com isso, o Flamengo é o campeão da Taça Guanabara e o Volta Redonda é o segundo colocado. Então, se o Fluminense conseguir se classificar na 4ª posição, ele vai enfrentar o Flamengo com ali a vantagem do empate, e se ele conseguir passar em terceiro, ele pega o Volta Redonda, que eu acho que todo mundo aqui aperta a mão e assina que é o melhor caminho o Fluminense na semifinal e conseguir encorpar esse time mais para pegar o Flamengo na final, apesar do nosso jogo contra o Flamengo ter sido bem parelho. Se o juiz tivesse expulsado o jogador do Flamengo que deveria ter sido expulso, tinha muita chance de a gente ter ganho o jogo, né? Enfim, vamos falar do restante da tabela. Ontem também teve a vitória do Sampaio Corrêa de 3-1 sobre a Portuguesa, e com isso o Fluminense começa esse domingo na 6ª colocação com 14 pontos. A situação do Fluminense é bem simples. O Fluminense precisa ganhar do Bangu e torcer pro Madureira não ganhar do Nova Iguaçu ou o Vasco não ganhar do Botafogo. Mas, se o Madureira ganhar do Nova Iguaçu e o Vasco ganhar do Botafogo, aí a conta é simples. O Vasco ganhou de 1-0 do Botafogo, o Fluminense tem que ganhar de 2-0 do Bangu. Se o Vasco ganhar de 2-0, o Fluminense tem que ganhar de 3-0 do Bangu. Então vai ser sempre um gol a mais de vantagem do que o Vasco fizer no Botafogo. Lembrando que o Botafogo está no meio de uma Recopa onde ele apanhou de 2-0 no primeiro jogo, deve com o jogador reserva, tudo isso pode interferir, mas o Nova Iguaçu também, com a vitória do Sampaio Corrêa, ele ficou de fora da Taça Rio, e é muito importante para esses times disputarem a Taça Rio, porque consegue garantir uma vaga na Copa do Brasil, caso ele conquiste a Taça Rio. Então, assim, o Nova Iguaçu vai jogar duro contra o Madureira e eu espero que consiga ali segurar pelo menos o empate, porque isso é só o Fluminense fazer o dever de casa dele e ganhar. Mas o mundo ideal, a gente ganha do Bangu, o Vasco empata com o Botafogo e o Nova Iguaçu empata com o Madureira e a gente passa em terceiro e pega o Volta Redonda. Acho que é isso que a gente espera, né? Vamos falar um pouco do nosso adversário, que assim, é uma parte boa do que a gente vai falar, porque nosso adversário Bangu tá fazendo um carioca bizarro, tá? Vamos falar disso agora. Vamos falar agora do nosso adversário Bangu, que a gente tem um histórico muito positivo, né? São 165 vitórias, 56 derrotas e 47 empates. E é o adversário ideal para o Fluminense pegar nessa situação onde precisa golear esse time. E por que é ideal, né? O Bangu tem 4 pontos feitos nessas 10 rodadas da Taça Guanabara. São 4 empates e nenhuma vitória. O Bangu tem 2 gols feitos. O Bangu, nesses 10 jogos, fez 2 gols e tomou 17 gols. Então, assim, o Fluminense tem uma obrigação de golear. Já teria a obrigação de golear porque precisa mostrar para o torcedor um pouco mais de futebol, como mostrou como o Nova Iguaçu. O Fluminense precisa dominar essa partida do início ao fim e criar muitas chances de gol e matematicamente golear para não ficar precisando do jogo do Vasco e Botafogo ou Madureira e Nova Iguaçu. Então é o adversário ideal para isso acontecer, tá? Cara, tentei pensar em algum jogador de destaque, mas assim, claramente não tem nenhum jogador de destaque. Um time que faz 2 gols e toma 17 não tem nenhum jogador de destaque. E um jogador conhecido, se eu for pensar muito, essa assim, Rafael Augusto, foi moleque de Xerém, subiu até com uma expectativa alta, mas assim, já faz tempo, tá? Deixa aqui no comentário se você lembra do Rafael Augusto. E como eu sempre gosto de pensar num jogo marcante de Fluminense e Bangu, já nesse pré-jogo, eu poderia muito ir na final de 85, tricampeonato, gol do Paulinho de falta,
mas eu não era nascido, eu nasci em 87, né? Então eu vou com a estreia de Paulo Henrique Ganso, né? Ontem fez 6 anos que o Ganso estreou pelo Fluminense e foi no Fluminense Bangu 2-0, um golaço do Digão, né? O Digão bate um sem pulo ali da entrada da área e o segundo gol do Caio Henrique ali, um chute de fora da área. O Ganso, cara, vale se lembrar, o Ganso tá passando pelo problema que ele teve ali, a miocardia, vai ser reavaliado nessa semana, espero que ocorra tudo bem, porque faz muita falta em campo, o Arias está ali ajudando a gente como camisa 10, mas o Ganso faz muita falta, espero que no final de março, começo de abril, o Ganso já esteja de volta aí com a gente. E, cara, são 7 temporadas, né? Sei que isso aqui é um pré-jogo, mas vale lembrar isso. O Ganso tá indo pra 7ª temporada. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tá indo pra 7ª temporada. Para pra pensar quantos jogadores você viu que jogaram 7 temporadas seguidas no Fluminense. Assim, são muito poucos jogadores que conseguiram fazer essa façanha. Então o Ganso ganhou uma Libertadores, uma Recopa, 2 Cariocas. Vale ressaltar que o Ganso, pra mim, é um jogador que tá na prateleira muito alta de ídolo do Fluminense. Eu era um cara que não era um Gansete, mas me trouxe essa lembrança do Fluminense e Bangu. Mas já falei muito do Ganso, falei do Fluminense e Bangu. Vamos falar agora do Fluminense, que é o que importa aqui nesse pré-jogo, né? Vamos lá, Campinho aparecendo aqui do lado com a provável escalação que saiu no GE. Lembrando que Thiago Silva sente ainda dores ali no calcanhar, tá passando por um tratamento. Talvez para voltar contra o Águia de Marabá no meio da semana, mas eu acho que muito mais para uma provável semifinal que eu espero que o Fluminense passe. E a gente precisa do Thiago Silva. Vai ser um cara muito importante, falando de um dos melhores zagueiros da história. Então espero que o Thiago Silva faça esse tratamento. Realmente não era um jogo para pressar essa volta dele contra o Bangu. Mas aí tem esse desfalque. E o desfalque do Guga também, que é azarado, né? Quando tá conseguindo pegar a titularidade, tá ali suspenso pro cartão amarelo. Então hoje a gente deve ir de Samuel Xavier. Mas vamos falar do provável time que tá aparecendo aqui, né? Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas e Fuentes. Martinelli, Hércules, John Arias ali fazendo camisa 10, Riquelme Felipe, Canóbio e Germancano. Esse é o provável time. Lembrando que Everaldo, Otávio e La Vega estão à disposição do Mano Menezes, podem já começar no banco de reservas. Então esse é o time do Fluminense para hoje e a gente vai detalhar agora jogador por jogador, tá? O que a gente tiver que falar ali, basicamente. Fábio é aquilo, não tem o que falar. O Fábio segue perfeito na temporada, segue sem falhar, segue fazendo grandes defesas em todos os jogos. Mesmo jogo onde ele não é muito acionado, ele é acionado uma vez e faz grande defesa, como foi no Fla-Flu, por exemplo. Então o Fábio segue, não dá para fazer uma crítica ao Fábio na passagem do Fluminense, né? O Fábio realmente está entre os maiores goleiros do Fluminense, o maior que eu vi, né? Para mim passa o Cavalieri, eu não vi o Paulo Vitor, não vi outros goleiros antes, mas para mim passa ali, sem dúvida, o Cavalieri. Na lateral direita, Samuel Xavier, e aí o mundo dá voltas, né? Eu falando o tempo inteiro que o Guga tinha que conseguir agarrar a oportunidade quando tivesse, e Samuel Xavier, que saiu do time por lesão, mas os últimos 2 jogos já ficou no banco pro Guga, tendo uma oportunidade de jogar bem e conseguir fazer com que o Guga volte pro banco. Eu não cravo que o Guga é titular, nem que o Samuel Xavier é titular. O que eu quero é uma briga em alto nível nessa lateral direita. Então torço pro Samuel Xavier fazer um jogão contra o Bangu, 2 assistências, 1 gol. Lembrando que ele já tem um gol na temporada e também já sofreu um pênalti nessa temporada, o Samuel Xavier. Então assim, os números ajudam ele, mas eu achei que o Guga estava jogando melhor. Mas hoje espero que o Samuel Xavier jogue bem e seja um problema bom pro Mano Menezes resolver, tá? Ignácio, que é o nosso zagueiro titular, a princípio ao lado do Thiago Silva, e tem feito um bom campeonato carioca, apesar de ter feito uma falha ali no jogo contra o Botafogo, mas de resto tem feito um bom campeonato carioca. A torcida está confiando no Ignácio. E o Freitas, que tem feito bons jogos e a gente precisa que ele siga confiante, tanto hoje como se ele jogar contra o Águia de Marabá, porque não é certo ainda que Thiago Silva volta, né? A gente tá falando de Thiago Silva com a mesma lesão que ele teve no ano passado nas quartas da Libertadores. Então, assim, o Freitas tem que ir bem, porque talvez a gente vá para a semifinal com Freitas e Ignácio na zaga. E Fuentes, que tem me surpreendido na lateral esquerda, tá? Eu achei que o Fuentes foi um fogo de palha naqueles 2 jogos finais da temporada passada, que ele joga muito bem. Mas, cara, eu tenho gostado muito, gosto da combinação com o Guga, onde o Guga segura mais e o Fuentes ele vai mais ao ataque. Não sei como vai ser hoje com o Samuel Xavier, que também é um lateral que sobe muito. Então vamos ver como o Mano Menezes vai conseguir equilibrar isso. Ou não precisa equilibrar contra o Bangu também, né? Dá pra subir com os 2 laterais, porque o Bangu não tem, né? Mostram 2 gols na temporada que o Bangu fez até agora. Como primeiro volante, Martinelli, que assim, desde o jogo contra o Vasco, tem feito uma primeira volância muito boa e segurou essa vaga. Mas lembrando que agora ele tem Otávio e Bernal para disputar com ele.
onde na teoria ele deveria estar disputando com o Hércules, mas tem feito bons jogos, um dos melhores dos últimos jogos aí. Então, pra mim, Martinelli segue com mérito ali como primeiro volante. Eu sei que a galera aqui, talvez eu também não ache, talvez não, eu não acho que ele seja um primeiro volante. Pra mim, Martinelli tem que disputar com o Hércules. Mas, cara, o futebol é momento. O momento dele tem feito bons jogos e jogos grandes, Vasco e Flamengo, como primeiro volante. Então, pra mim, ele mantém na primeira volância ali. E o Hércules segue como segundo volante. Hércules que ainda, pra mim, tá tímido e espero que, assim como o Canóbio, né, que ele faça o primeiro gol, que ele acerte o primeiro chute dele ali, né? Já colocou bola no travessão, mas tá precisando fazer um gol pra se soltar mais. Eu quero ver o Hércules um pouco mais ousado, com mais vontade ali, mas pra mim essa é a dupla de volantes atual, tá? Martinelli e Hércules, concordo com o Mano Menezes pelo que vem sido apresentado dentro de campo. E nosso camisa 10, nosso meio de campo, o John Arias, né? Que é o John Arias, a gente gosta dele jogando na direita, tá sendo improvisado no meio de campo, mas assim, tá dando muito conta do recado, é um cara que já participou de muitos gols no último jogo, dá um passe um absurdo pro Canóbio, então assim, tem jogado com maestria e acho que hoje vai distribuir o jogo, a bola vai passar muito por ele nesse jogo contra o Bangu. Na ponta direita a gente tem Riquelme Felipe, que não jogou muito bem contra o Flamengo, por problemas físicos, não... Normal, cara, de moleque de 17 anos, um jogo muito brigado, um jogo muito físico, e ele sentiu, e no último jogo também não fez um jogo tecnicamente absurdo e sai passando mal, chega a vomitar na beira do gramado no começo do segundo tempo. É um jogo hoje muito importante pro Riquelme Felipe. Não pra definir se ele é craque ou não, cara, porque é um moleque assim que já ajudou muito a gente esse ano e foi um dos melhores em campo em 6 das 10 rodadas da gente. Mas para ele não perder a confiança, né? São 2 jogos onde ele não se destaca entre os melhores. Então no jogo contra o Bangu era muito importante a gente ter um gol do Riquelme Felipe, uma assistência, ele criando jogadas. Então é um moleque que eu torço muito pra gente ter esse moleque, que é um moleque essencial pra gente nessa reta final. Na ponta esquerda, Canóbio, que, cara, tem sido o cara que se esforça, correria, maluquice. Contra o Nova Iguaçu eu falei, cara, e aí? O Nova Iguaçu vai ficar ali atrás, ele vai conseguir jogar? Conseguiu jogar, se apresentou e foi ali com méritos, conseguiu fazer um golaço ali, né? Não pelo chute dele, apesar de ter sido um bom chute cruzado, mas pela jogada toda do Fluminense, uma troca de passes vindo lá de trás, começando com o Freitas e acabando num passe absurdo do Arias pro Canóbio. Então o Canóbio é um jogador que tá conquistando a torcida aos poucos, até por esse seu jeito, essa vontade. E na frente, o artilheiro do Campeonato Carioca, empatado com uma galera, sim, mas acho que hoje a expectativa de todo mundo no Maracanã não é que ele faça gol, é que ele faça 2, 3 gols. Essa é a minha expectativa. É o Germancano, é para ele se isolar na artilharia, é para ele abrir 6, 7 gols. Para mim, é um jogo bom pro Germancano, pelo que a gente conhece ele, e ele tá confiante, tá? No último jogo tentou chute no meio de campo, chute de primeira, tava maluco, perdeu o gol, perdeu, mas criou muita chance e a gente viu aquele Cano confiante, como a gente gosta, e hoje é dia dele, pode anotar aí, tá? Eu tô sentindo um hat-trick do... O hat-trick é muito arrombado, né? Eu não gosto. Volta, Lucas. Tô sentindo que o Cano faz pelo menos 2 gols hoje, tá? Podem me cobrar isso aí, porque eu acho que é muito jogo pra ele. E Mano Menezes, que assim, criticamos quando tinha que criticar na beira do campo, mas jogou muito contra o Vasco, jogou muito pra mim contra o Flamengo. Pra mim tem gente que reclama desse jogo, mas eu gosto muito desse jogo. Pra mim, taticamente, foi um absurdo contra o Felipe Luiz. Jogou muito contra o Nova Iguaçu. A gente não goleou porque os jogadores não estavam num dia muito feliz, mas criou para golear. E se hoje golear de novo, ele vai ganhando esse mérito com a torcida aqui, porque realmente são os últimos 3 jogos bons. Ah, mas é Carioca, eu tô aqui para valer a Carioca. E realmente deu uma melhorada esse time do Mano Menezes. Espero que embale para essa reta final de Campeonato Carioca e que consiga uma boa vitória hoje, tá? Falando em gols de Cano, boas vitórias, fala um pouco agora da nossa aposta na KTO, porque o Fluminense é muito favorito. Como eu falei, o Fluminense é muito favorito na KTO, tá? Porque é o Bangu e o Fluminense vem no momento bom e o Bangu tá fazendo um carioca absurdo de ruim. Tá pagando 1,08 no Fluminense e 25 no Bangu. Gente, se você botar R$4 no Bangu, você ganha 100, pô. Você tem uma ideia do nível que a KTO tá acreditando que o Fluminense não tem como o Bangu ganhar. Porque ele não ganhou de ninguém e tá certa a KTO em relação a isso. Então, até para fazer a aposta é difícil. Eu só queria lembrar que na rodada anterior eu acertei as apostas. Apostei que o Fluminense ia ganhar sem tomar gol. Fui 2 apostas e bateu as 2. Que o Fluminense ia ganhar do Nova Iguaçu sem tomar gol e que o Fluminense ganharia e Volta Redonda empataria ou ganharia. Tá aparecendo aqui, tá? Eu ganhei. Só para deixar registrado isso aqui. Tem que contar as vitórias também, tá? E como tá difícil apostar pro Fluminense nesse jogo, o Fluminense é muito favorito, as odds não estão altas.
eu fiz jogos de segurança ali, tá? Apostei no Fluminense ganhar fazendo mais de 2,5 gols, tá pagando 1,84, ou seja, o Fluminense tem que ganhar fazendo pelo menos 3 gols do Bangu. O Fluminense precisa golear, né? Então acho uma aposta até segura, apesar de ser 3 gols. Nenhuma aposta é 100% segura, mas eu gosto muito dessa aposta. E o que eu falei, cara, Germancano tá pagando 1,63 no gol. Eu coloquei um gol de Germancano porque vai ter gol dele hoje, tá? Lembrando que é parceira do canal, o link aqui na descrição, mas aposte com responsabilidade. Não aposte um dinheiro que você não possa perder. Eu postei aqui valores que não vão mudar minha vida se eu perder esse dinheiro. E se ganhar, eu vou achar divertido, vou ter um dinheiro ali pra comprar uma bebida a mais, alguma coisa, brincar com meus amigos, mas não vai apostar dinheiro de condomínio, dinheiro do aluguel, dinheiro da luz, dinheiro do que você tá guardando. Não inventa de apostar porque nenhum dinheiro é certo de você ganhar, tá? Não leve como uma renda extra, leve como uma brincadeira. Qualquer... Pô, tô podendo, tô achando que eu tô ficando viciado. Para de apostar na mesma hora, tá? É isso. E lembrando que é pra maior de 18 anos. Link aqui na descrição. Vamos falar da arbitragem, vamos. Antes de falar da arbitragem, vou pedir pra você, deixa aqui no comentário o placar do jogo e quem vai fazer o primeiro gol do Fluminense, tá? Vou me basear nisso pra fazer o palpite KTO lá na transmissão hoje no nosso pré-jogo, tá? Lá no Jornada. O árbitro do jogo é o Pierre Dias dos Santos. Você conhece? Não, nem eu. 28 anos e nunca apitou nenhum jogo do Fluminense. Então, confesso que fui procurar se tinha alguma polêmica, se não tinha uma polêmica, mas um árbitro com muito pouca experiência. Confesso que aquilo nem sei se isso é ruim ou bom, porque quando tem muita experiência, a gente conhece muito, geralmente tem muito erro ali contra a gente tem raiva, mas a arbitragem geralmente é ruim. Vamos dar uma chance pro Pierre Dias pra ver o que ele é, mas não tem que falar, mas assim, a idade me chama atenção, tá? 28 anos é muito novo para um árbitro. Dito isso, hoje, às 4h30, às 16h30, tem transmissão aqui em todos os canais do Grupo Jornada. Então, se puder, acompanha aqui com a gente. Pré-jogo eu, Gabriel Amaral. O Lécio, eu acho que não vai estar na transmissão de hoje, mas a gente vai estar com a equipe quase completa ali, com o Cauã, Rafael Siqueira, direto do Maracanã. Vou participar também, vou comentar o jogo. Então, pô, dá uma oportunidade para eu ver um comentarista, Fio. Participa hoje lá da nossa transmissão. Espero vocês aqui. Ativa o sininho para não esquecer. Hoje, a partir das 16h30, tem 2 horas de pré-jogo, tem jogo completo e tem o pós-jogo ali de 1 hora e meia, com coletiva, zona mista, entrevistando os jogadores, quando o Fluminense permite, né? Então, tudo isso acompanha aqui com a gente, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal. E Fluminense, por favor, goleie o Bangu, classifica, porque eu não quis falar disso durante todo esse pré-jogo. Vou falar só agora no final. O Fluminense não pode disputar a Taça Rio e espero que a gente goleie hoje e não tenha que falar disso aqui, que não existe nenhum pré-jogo, que o nosso próximo pré-jogo seja pré-jogo da semifinal do Campeonato Carioca, tá? Esqueci que tem Águia de Marabá, mas vocês entenderam, né? Do final de semana. Valeu, tamo junto, até a próxima.